Então, agora está gravando. A Maria Cristina é uma profissional com mais de 15 anos de experiência na liderança de equipes multidisciplinares de comunicação, marketing, branding, crises, empower branding, reputação, captação e growth. Live marketing e marketing digital. Ela tem MBA em marketing pela FGV, pós-graduação em marketing digital pela Uni e XBI pela Startse e PCR pela Fundação Dom Cabral. Então, Maria Cristina, vou deixar a palavra com você agora. Aí, no final, eu vou lendo as perguntas de todo mundo, ou cada um abre seu microfone e sinta à vontade para a gente bater esse papo. Ok, muito obrigada, Camila. Eu vou subir a apresentação aqui e a gente começa esse nosso bate-papo. Só um minutinho. Estão vendo aí? Certinho, Camila? Estamos sim, tudo certinho. Maravilha. Muito bem, gente. Primeiro, obrigada aí pelo Gustavo, convite. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui do nosso mercado. Que bacana, muito obrigada. Estou me sentindo muito prestigiada e honrada, viu, Gustavo, assim, por essa responsabilidade que você me deu aí para a gente falar para esse público tão top. Sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande. Vamos lá. Então, gente, esse é o nome da nossa apresentação de hoje. Eu e Gustavo acabamos combinando um tema um pouco mais amplo, então eu acho que vai ser importante, ao final, a gente abrir aí para as perguntas, para as conversas. E a Camila já me apresentou, mas eu acho que vale a pena me apresentar do jeito que eu mais gosto, que é, na verdade, falando um pouco mais sobre quem eu sou de verdade. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por pessoas e sou apaixonada por aprender, eu sou extremamente curiosa. E acho que alguém que gosta tanto de pessoas, gosta tanto de aprender, não podia fazer outra coisa que não fosse marketing, porque marketing só existe através de pessoas, não existe outra forma. Mesmo no mundo de hoje, que a tecnologia é imprescindível, a gente não consegue mesmo fazer marketing sem tecnologia, a questão das pessoas e tudo que isso representa não deixa de ter um impacto gigantesco no resultado daquilo que a gente faz. Então, eu diria que aprender está no meu DNA, e se a gente é profissional de marketing, talvez, assim como todas as áreas, mas no nosso momento de vida profissional, a gente precisa aprender todos os dias. Isso significa correr atrás da nossa preparação, mas significa ter dados e olhar para eles todos os dias para entender como é que a gente aprende com o dia de ontem do nosso trabalho. E aí, para a gente, de fato, começar, né? Por que eu escolhi esse nome de Estamos Todos no Show Business? Porque, de fato, quando a gente fala em marketing, e não tem jeito da gente falar de marketing hoje sem a gente falar do que é realmente experiência, essas coisas sempre andaram juntas, mas isso está cada vez mais intrínseco. E quando a gente fala de experiência, o caminho natural é que a gente vai lá pensar em Disney, né? E naquele encantamento que a gente faz parte. Não é o tema do que a gente vai falar hoje, mas claro que isso não deixa de ser uma base, porque quando a gente fala de encantar clientes, algumas essências continuam as mesmas, mas claro que aqui hoje a gente vai falar de coisas mais práticas relacionadas à jornada, relacionada a essa experiência do digital, relacionada a esse novo paradigma do marketing que está tão ligado aí a dados, growth e etc. Mas, de qualquer forma, a gente está, assim, num show business, né? Lá na teoria de Disney, eles falavam assim, bom, para você ter uma boa experiência, você precisa entender o que é palco e o que é bastidor. Mas na prática, gente, assim, não tem mais palco e bastidor. Não tem mais palco e bastidor muito na vida pessoal, quanto mais na vida das empresas, né? Tudo que a gente faz, tudo que o atendente lá do call center fala, tudo que a gente escreve num atendimento de WhatsApp, o que a gente posta, tudo isso tem muita evidência, tudo isso tem muita visibilidade e tudo isso vira show business. Da mesma forma, por outro lado, se é mais difícil garantir uma boa experiência do ponto de vista da jornada, também a gente consegue entender que muitas vezes eu não preciso fazer algo mirabolante. Eu tenho que fazer aquilo que o cliente realmente quer e precisa. Bom, dando um passinho aqui para trás, o que a gente vai esperar do nosso encontro hoje? Primeiro, eu estou trazendo algumas coisas
que eu entendo que são as minhas crenças, as minhas experiências, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de experiência profissional. E, claro, coisas que eu entendo que são desafios, com algumas ferramentas que a gente pode conseguir fazer esses encontros. Como eu disse antes, a gente acabou fechando um tema muito amplo, que é como é que a gente consegue, tenta, busca entregar essa coerência no dia a dia entre aquilo que a gente definiu lá no propósito e aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia para o cliente e nas entregas de resultado para as empresas. Então, só aí a gente está falando de muita coisa. Com isso, gente, também não tenho todas as respostas. Acho que, de novo, o que a gente vai ver aqui são as minhas crenças, a minha experiência, mas, enfim, acho que a gente continua esse bate-papo depois. Está aí meu LinkedIn também, para que a gente possa continuar essa troca. Uma coisa que é muito importante da gente falar. Toda vez que a gente começa a conversar sobre cases, sobre mercado, sobre marketing, metaverso e etc., a gente fica com uma impressão de que isso só funciona para as grandes empresas, para quem tem dinheiro, para quem tem muita verba, para a Apple, para a Uber e etc. O que é importante a gente pensar? As dores, né, no mundo real, né, são as mesmas. Todas as empresas têm, todas as empresas faltam, não há uma perfeição. E no mundo acelerado que a gente está, essa perfeição não vai existir mesmo. Então, a gente precisa entender que, se tem uma área, se tem um profissional dentro da empresa que precisa ajudar a empresa a resolver essas dores, talvez seja exatamente na área de marketing, que, em geral, condensa e concentra um volume de pessoas, né, com uma visão estratégica e uma capacidade de realização que fazem parte intrínseca do perfil desses profissionais. Sempre vai faltar alguma coisa, né? Em algumas outras lives que eu já participei, quando a gente pergunta assim, mas qual é o problema? Em geral, aparece a mesma coisa. A gente tem ideia, mas na prática não consegue implementar porque tem que vender no dia seguinte. As metas de curto prazo são mais importantes que o branding. A diretoria é muito visionária, mas eu não tenho estrutura. Ou o contrário, a diretoria não é visionária, eu sou, mas aí eles não apostam na minha ideia. Eu não tenho verba, eu não tenho ferramenta. É tudo muito parecido. O que muda é a intensidade de cada problema em cada empresa. Para a gente ter uma ideia, assim, né, do que é essa velocidade que a gente está e que ela impacta no nosso dia a dia de marketing o tempo inteiro, esse aqui são as marcas que têm 10... desculpa, gente. Essas são as 10 marcas mais valiosas aí de 2020. Aqui, a gente está vendo quais eram as marcas mais valiosas de 2010. E a gente percebe que, assim, a Amazon não estava aqui e o Google e o Walmart estavam em outras posições, né? E o Walmart caiu para caramba, ele era o primeiro lugar, isso há 10 anos atrás. Isso é muito pouco tempo para tanta mudança. Agora, a questão é a gente saber que mudanças como essas não vão demorar 10 anos para acontecer, vão começar a acontecer em 5 anos ou mais, e nós, profissionais de marketing, temos uma intensa responsabilidade em ajudar as nossas empresas nesses resultados. Né? Pensando ainda no mundo, quem me conhece sabe que eu adoro o Harari, né? Que é o autor aí de Homo Sapiens, Homo Deus, mas ele tem uma visão que ele fala assim, quem não estiver preparado, as empresas que não estiverem preparadas, podem sofrer da irrelevância, que cá entre nós é muito mais grave do que qualquer coisa. Aquilo que não tem relevância não é visto, não é lembrado. Por outro lado, a gente tem aí o Peter Diamond, que aí nesse momento eu acho que é para onde a gente tem que olhar, e aí depois acho que vale a pena, para quem não conhece o que ele diz, jogar aí no Google rapidinho, porque o que ele fala é, na verdade, de uma era de abundância, que não significa de poucos desafios, né? Mas é a abundância, por exemplo, do tempo, né? A comunicação facilita muito. Aquilo que antes a gente precisava pegar o telefone e ligar para uma empresa, ou que a nossa equipe tinha que fazer telefonema, a gente resolve com o WhatsApp. A gente resolve sem interferência humana, a gente resolve com inteligência artificial. Então, isso libera tempo das equipes humanas para fazer os trabalhos que são mais relevantes, libera tempo dos consumidores. A gente está falando de aumento de expectativa de vida, a gente está falando de uma série da computação e da tecnologia que estarão aí cada vez mais disponíveis com outras formas de monetização. Então, é isso, assim, é desafiador? É.
Dá para ficar parado? Não dá. Mas a gente precisa olhar para essas coisas de uma forma positiva, porque é para isso que existe o marketing, né? Se fosse fácil, não precisava de marketing, não precisava dos profissionais fazerem o trabalho que eles fazem. E, na verdade, quanto mais acelerado esse mundo vive, mais o marketing começa a fazer parte da paisagem da nossa vida, né? Assim, qualquer coisa que a gente pensar hoje, gente, tem marketing envolvido. A employer branding é marketing. Impossível de não ser verdadeiro, porque as empresas, as pessoas estão vivendo essa questão do employer branding na prática 8 horas por dia ou no home office, mas elas estão vivendo. Então, não dá para ser falso, não dá para ser fake, mas é um tipo de marketing, é você entender qual é a sua essência, colocar isso para fora e atrair pessoas que combinam, que tenham o mesmo fit cultural. Para a venda, para o comércio, para o e-commerce, isso é óbvio, a gente sempre soube. Para as grandes marcas, premium, também. Para uma ONG, tudo, gente, vai passar com pequenas alterações, mas por essa essência. Eu, na verdade, acredito que o marketing ele existe para fazer mudança. Não é para ser bonitinho, não existe marketing só para emocionar. Mas eu tenho uma causa, ótimo. Mas você tem uma mudança que você quer fazer depois. Pode não ter nada monetário, mas tem uma mudança. Então, a primeira coisa é a gente entender que marketing bom vai levar a alguma mudança, a alguma transformação, a alguma tomada de decisão. E a forma que se faz isso realmente passe por essas 3 coisas, assim, por histórias, por conexões e experiências. Tecnologia, growth, metaverso, está onde? Vai estar aqui nesse conjunto de experiências, porque isso vai mudar a cada mês, vai mudar a cada ano, mas sempre será a forma como o cliente vai se relacionar com você, e isso vai se transformar em uma experiência. E aí a gente falou que o marketing existe para tomar decisão. Ok, só que a gente tem que entender o seguinte, a gente vive num mundo que o marketing não funciona sem dados e a gente tem realmente as ferramentas para fazer isso. Em maior ou menor proporção nas empresas, claro, não dá para comparar o nível de informatização dado que a gente vai ter na Amazon com o tipo de informação que talvez a gente tenha em uma média empresa aqui em Belo Horizonte. Mas o importante é, vamos começando a construir a inteligência de dados com o que a gente tiver disponível e alinhado com aquilo que é a inteligência da empresa. Mas mesmo tendo os dados, o que a gente tem que entender? O cliente toma uma decisão. Nenhuma decisão, por mais que a gente tenha todos os dados, ela foi tomada apenas em questões racionais, simplesmente porque qualquer decisão de um cliente, ela é feita pela pessoa, e pessoas não tomam decisões exatas. O outro ponto que eu acho que é importante é a gente entender que, para uma pessoa tomar uma decisão na direção que a gente quer, a gente precisa resolver um problema para ela. Ninguém vai em uma direção se a gente não está resolvendo esse problema. Então, vamos dar um exemplo muito bacana. Eu adoro dar esse exemplo porque eu vivenciei isso na prática. Acho que mais ou menos 2008, 2010, talvez, né? Talvez o Gustavo tenha essa informação aí melhor. QR Code chegou aqui no Brasil e etc. Só que ele não tinha toda a tecnologia no Brasil que possibilitasse todo o arcabouço de solução de problema que o QR Code nos dá. Então, o que aconteceu naquela época? Teve uma moda, né? Na época, eu trabalhava, por exemplo, numa agência de comunicação. E coloca QR Code para ter acesso ao filme, coloca QR Code no cartão de visita, coloca um monte de cerejinha. Mas a modinha não pegou de verdade. Por quê? Porque ela era uma tecnologia em busca de um problema que ela pudesse resolver. Quando a questão de pagamento se resolve, quando toda a parte que realmente o QR Code tinha potencial para ser feito foi resolvida, todo mundo entendeu que o QR Code resolve um problema. E aí, beleza, explodiu. Isso mostra para a gente a outra coisa, assim, não dá mesmo para a gente fazer marketing hoje sem tecnologia. Vamos dar exemplo simples. Eu posso ter um negócio pequeno, eu vou depender do Instagram, eu vou depender de um e-mail marketing, eu vou depender dos algoritmos, eu vou depender de ter um WhatsApp,
eu vou precisar ter tecnologia e eu vou precisar de ferramentas que automatizem isso. Dá para fazer da mão? Dá, mas não é recomendável, porque você vai perder dados, você vai perder tempo da sua equipe e você vai perder uma série de possibilidades que seriam possíveis. Então, tecnologia é aquilo que, para a gente que é profissional de marketing, a gente vai ter que continuar estudando, entendendo, trazendo para como funciona. Claro, a gente pode ser mais generalista, mas a gente tem que entender como que a gente vai resolver esse problema do cliente. Aí a gente vai contratar a plataforma, a gente vai contratar empresas especializadas como a Raro Labs, mas a essência do que aquela empresa precisa, a gente precisa saber entender a essência. Qual é a boa notícia? Que, sim, a gente precisa de tecnologia, mas cada vez mais, ferramentas que antes eram caríssimas e só as grandes empresas podiam ter, hoje a gente tem ferramentas que são gratuitas, né, em um módulo mais simples, e que mesmo se você precisar de módulos adicionais, elas são extremamente viáveis para empresas pequenas, por exemplo. Um outro ponto muito importante, depois que a gente já resolveu aquelas duas primeiras coisas, é assim, você está preparado para entender que essa marca não é sua? Que essa marca também não é do dono da empresa que você trabalha? Essa marca é do cliente mesmo. Só vai funcionar hoje em dia se o cliente olha para você, se ele internaliza e se ele entende assim, ok, isso é para mim. Né? Afinal de contas, a gente sabe que cada consumidor é uma empresa de mídia. Então, nesse momento, eu preciso fazer olhando para todo o cenário que vai muito além do que meu produto é e do problema que ele simplesmente resolve, como foi o caso do QR Code. E aí aqui vem um exemplo, né? Isso aqui é super antigo, né, gente? Todo mundo viu isso aqui na faculdade. Mas era como era aquela pirâmide de Maslow das necessidades, porque as pessoas tomavam decisão. E em 2018, essa empresa, que é a Bain Company, que é uma consultoria internacional, fez um grande estudo e ela saiu mapeando mesmo, assim, nessa árvore de decisão, o que é que realmente tem valor para as pessoas hoje. Isso foi, portanto, pouco antes da pandemia. E aí, às vezes, a gente vê uma discussão muito grande nas empresas ou nas equipes de marketing sobre, mas eu preciso vender amanhã, não dá para fazer branding, não dá para fazer isso. Essa é a discussão, gente, desde que o mundo é mundo. Esse é o desafio que tanto as empresas quanto as equipes de marketing, cada um na sua estrutura viável. Então, grandes empresas têm uma equipe de branding, uma equipe comercial, empresas menores não têm isso, mas a gente precisa fazer tudo entendendo qual é a conexão emocional que a gente gera. Por quê? Esse mesmo estudo que desenhou essa nova pirâmide, né? Que aqui tem de tudo, gente. Tem, por exemplo, aqui, necessidade emocional, o ser terapêutico, o dar bem-estar, o divertir, né? O ser atraente, o dar acesso. Aí você vai lá para o impacto social, permitir a autotranscendência, a questão da transformação, da diversidade. Tudo isso hoje tem um peso, e que bom, muito maior do que tinha anos atrás. E o que assim, esse mesmo estudo mostrou? Esse mesmo estudo fez uma pesquisa nas empresas e concluiu que quanto maior a nota percebida pelo cliente dessas empresas nesses itens que vão ficando cada vez mais no alto da pirâmide, maior a nota de NPS da empresa, com uma diferença de, por exemplo, essas empresas que têm mais pontos aqui em cima, chegam a ter um NPS de 50% mais do que um concorrente que não atinge isso. Bom, isso é um grande argumento para a gente entender que, sim, essas coisas, no final do dia, viram satisfação. NPS é uma métrica que não resolve tudo. Inclusive, se a gente só falar assim, o meu NPS está na zona de excelência com 75, resolve nada, né? E daí? Mas por quê? Aonde que pega? Aonde que não pega? E quando ele está abaixo? Você precisa descobrir o quê? Mas ele é uma métrica universal que as grandes empresas usam para se balizar qual é o nível de satisfação alta desse cliente, porque a pergunta é, afinal, você indicaria essa empresa após esse atendimento, após esse serviço? Então, a gente percebe que, nesse estudo da Bain Company, essas coisas têm um efeito, sim, lá no resultado final da empresa.
E aí, outro ponto importante, né? Assim, a gente vai acompanhando e o metaverso, e o Facebook, e o que vai acontecendo, e começa a sair na imprensa, né? Gucci lança tendência curiosa com tênis virtual. A Nike já comprou uma empresa de estúdio para produtos que ela vai vender no metaverso, né? A própria NFT, acho que Gustavo vai ter, inclusive, uma live, já vou fazer a propaganda aqui, né, Gustavo, que eu vi, acho que é daqui 15 dias, certo, Gu? Depois você coloca aí no chat. Não vai ser não, mas depois eu falo. Então, tá bom. Que vai ser sobre esse tema, né? E ok, vamos ser realistas. Talvez isso esteja muito distante da nossa realidade, da maior parte das empresas que a gente atua hoje. Ok. Mas aqui tem alguns pontos importantes para a gente observar como profissionais de marketing. Você concorda comigo que se tem mercado para alguém comprar um tênis virtual, é porque essa compra, de fato, é uma compra que resolve outro tipo de dor e outro tipo de problema. Então, não adianta a gente achar que só a tecnologia vai resolver tudo. Gente, tecnologia é importantíssima, e como eu disse no primeiro slide, não existe marketing hoje sem tecnologia, ponto. Não tem discussão. É em níveis adequados para cada empresa. Mas, entenda, se a gente partir do princípio que é só ter tecnologia, o que vai acontecer é que vai ficar todo mundo igual e vai sair na frente quem realmente conseguir cumprir aquelas questões lá da pirâmide que a gente acabou de falar. Aí a gente começa a pensar em algumas ferramentas simples que dá para implementar empresa grande, empresa pequena. Nem vou demorar muito nisso, porque, né, já é algo que muita gente conhece. E o que eu acho que é mais bacana desse diagrama do Golden Circle é que a gente consegue fazer isso para a nossa vida profissional, para o seu próprio propósito, para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos, mas você consegue fazer isso para a sua empresa, que é para o que ele foi criado, para liderar, para inspirar os líderes nesse processo, e você consegue facilmente colocar isso para rodar na empresa toda, para você dar visibilidade a, de fato, o que é esse propósito. Então, vamos lá. Primeiro é a gente entender que, quando, né, o Simon Sinek fala sobre essa questão do porquê, do como e do que, ele está falando o seguinte: esse porquê está muito próximo do propósito, apesar de que ele não chama disso, mas tem muito a ver sobre por que você faz aquilo, por que essa empresa sua foi criada. Aí sempre os exemplos que vêm à mente são a Apple, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, da crença. Quando eu vou para o como, eu estou falando daqueles valores, eu estou falando da forma como eu faço, e que aí sim mora a grande diferença, que é, ok, eu fiz essa proposição de valor, eu acredito nisso. Teoricamente, o meu cliente compra porque ele também acredita nisso. Só que aí chega a hora da verdade. Ele comprou meu propósito, eu tenho que entregar. Mas nessa linha do como, eu ainda não estou falando do produto em si. O produto em cima está aqui, no quê? Que é o visível. E aí, o que as empresas que não apostam em uma marca, em uma personalidade, em fazer uma conexão ou ter uma proposta clara, fazem? Elas começam do quê? E elas fazem toda a comunicação e a estruturação de inovação e a estruturação de portfólio de produtos baseado no quê? Então, o que você faz? Eu faço computador, eu faço isso, eu faço aquilo. Qual é a grande sacada? Você começa sempre da crença. Essa crença precisa ser clara na empresa inteira, alinhado na empresa inteira, para que isso se transforme lá na frente, na ponta, naquilo que você, de fato, entrega para o seu cliente. O que isso aqui, de novo, gente, conecta lá com aquela pirâmide? Isso daqui tem a ver com o neuromarketing, como é o nosso cérebro funciona. Então, quando eu falo o porquê, e quando eu parto do porquê, eu estou trabalhando o meu sistema límbico, que fala de sentimento, de decisão, de confiança e lealdade, e que não é a parte da linguagem, ele é a parte do sentimento. Aqui é aquela compra que a gente faz assim, com o coração. Né? É quando você comprou e alguém te pergunta e você defende, você tem um argumento, depois você tem outro argumento, mas se você não tiver argumento nenhum, você está mais do que realizado, porque aqui é mais do que a felicidade, é assim, eu me realizei com isso, isso é uma compra que é além do argumento racional.
Particularmente, 99% das nossas compras nunca serão totalmente racionais, mesmo algumas compras transacionais. E aí, quando a gente vai para o como e para o quê, aí a gente está falando da parte racional, do analítico e da linguagem. E é por isso que se a gente fica, na hora que a gente está fazendo o nosso marketing, trabalhando apenas no atributo, né? Quem trabalha em agência de propaganda sofre muito com isso. Às vezes o cliente quer, não, fala isso, fala mais isso, coloca mais aquilo, acrescenta mais uma coisa. E com isso, o que a gente faz? A gente não chama atenção, a gente não desperta atenção, mas mais do que isso, a gente faz com que o cliente comece a olhar para a gente no detalhe que não mexe com ele. Então, dando um exemplo assim para a gente, se a gente for hoje comprar uma TV, né? E você não tiver ouvido nada a respeito de alguma TV que você queira, algum amigo que indicou, você vai ficar louco de comparar atributo por atributo. E depois que você perder um tempão fazendo isso, essa tem isso, essa tem aquilo, no domingo seguinte você vai assistir o jogo na casa do seu amigo e ele vai te mostrar uma televisão e ele vai falar de alguma coisa que a sua não tem. Na hora você vai achar que você fez uma grande bobagem, que você comprou o produto errado. Quer ver outro exemplo? Tecnologia. A gente começa a procurar um determinado produto. Como o marketing digital é feito todo baseado no lookalike, nos perfis e etc., a gente começa a receber isso, inclusive dos concorrentes daquela empresa que você olhou. Ok, aí você já comprou o seu produto. Só que você vai continuar recebendo isso, pelo menos até os algoritmos perceberem que você não está mais interessado naquilo. Isso, às vezes, inclusive, demora de acordo com o tempo que você fez as suas próprias buscas. E aí, o que acontece? O processo que a gente chama em marketing de dissonância cognitiva, que é aquela dúvida assim, será que eu fiz a boa compra? E que acontece depois que eu já comprei, ou seja, comprei, estou felizona, aí eu estou aqui trabalhando, me aparece um anúncio do concorrente com um preço menor de um produto parecido. Não é a mesma marca, não é o mesmo produto, mas está mais barato. Já me deu a dúvida, já não estou mais feliz. A não ser que eu tenha realmente certeza da compra que eu fiz, e essa certeza pode ser feita realmente de uma maneira que ela é muito mais intuitiva e que eu, às vezes, nem consigo explicar. Esse é um ponto importante. Muitas vezes, a gente vai comprar pelo porquê, mas se alguém te perguntar, você só vai explicar, no mínimo, pelo como. Isso se você não explicar pelo quê. Por quê? Porque a linguagem está nesses dois ambientes aqui de baixo. Eles estão no how, no como e no o quê. Então, esse é um ponto importante que mostra. Outra coisa interessantíssima. Pesquisa é super importante, eu super acredito nela, mas pesquisa tem que saber fazer, gente. Pesquisa errada mostra coisas erradas e dão direcionamentos errados, e a gente precisa, sim, de gente que entende pesquisa. Dá para fazer pesquisa a gente mesmo na empresa? Dá, super dá, mas tomem cuidado, porque um dado equivocado numa pesquisa pode levar a gente para um direcionamento completamente equivocado. Tem, assim, clássicos de coisas que o cliente fala, mas que não são verdadeiras, né? Então, assim, para dar um exemplo que acho que todo mundo conhece, antes, shampoo, quanto mais espuma fazia, mais a gente gostava, porque a gente tinha a sensação que limpava. Pergunta para qualquer mulher dessa sala hoje se a gente quer shampoo que faz espuma. E isso da espuma apareceu em pesquisa, porque isso é o que o cliente consegue falar. Então, se as marcas que lançaram os perfumes low pool, não tivessem tido a coragem de entender que teria um nicho, a gente ia continuar tomando banho com shampoo, que eu acho que é sódio, que faz espuma, não sou especialista, até hoje. Outro exemplo, sabão em pó, durante muito tempo, assim, o que importa? Lavar branco, lavar branco, lavar branco, é o que aparece em toda pesquisa. E não é por isso que tem homo com lipolase, homo com não sei o quê, por quê? Porque é isso que o cliente fala. Só que na prática, a sensação de limpeza, às vezes, não é no branco. A gente não consegue comparar tanto esse aqui está um pouco mais branco, menos branco, porque isso já virou commodity. Às vezes, a sensação de limpeza é no cheiro. Então, este é um ponto muito importante, gente. Eu sou super adepta de pesquisa, quem já trabalhou comigo sabe, acho que tudo a gente tem que
mas tem que saber fazer pesquisa para que ela realmente funcione. O que não significa que a única forma de fazer isso é comprar estudo de pesquisa caríssimo. Não, gente. Cada empresa, cada necessidade de pesquisa, cada informação que você quer saber, tem um jeito de saber. Às vezes é roda de conversa, às vezes é um DT, enfim, tem várias formas da gente descobrir os dados e as informações que a gente precisa. Na prática, né, porque a gente fala isso, às vezes as coisas ficam muito etéreas. O que a gente precisa quando a gente está falando de um porquê, né? Dando um exemplo aqui de como que você vai construir isso. Você vai fazer qual que é a sua contribuição, isso aqui é fixo, e isso aqui é o impacto que você quer causar nas pessoas, no mundo, na sociedade, no seu entorno. Então, uma frase aqui, por exemplo, um porquê, que poderia ser um porquê de uma empresa, um porquê de uma escola, um porquê, enfim, incentivar as pessoas a progredirem. É a contribuição que eu dou, de forma que elas possam deixar a sua marca no mundo. Então, o difícil de encontrar o porquê não pode ser na forma de construir. O difícil de encontrar o porquê é porque ele tem que ser autêntico. E na coisa da autenticidade, gente, a gente entra um outro ponto que a gente percebe. Você começa a trabalhar numa empresa, você tem um propósito claro, você tem um posicionamento claro, e aí quando você vê, outras empresas começam, às vezes, a falar a mesma coisa que você. Claro, se aquilo for absurdamente uma cópia, você vai ter que tomar alguma providência. Mas o mundo de hoje não tem muito jeito, né? É tudo muito parecido, às vezes, no discurso. Aonde é que, no final das contas, o seu discurso vai ficar diferente dos demais? No final das contas, o seu discurso vai ficar diferente se você, lá naquele como que a gente falou, você entregar isso de verdade. O que acontece é que, diferente daquele marketing que gastava um monte de dinheiro na televisão e todo mundo tinha que acreditar, e aí ficava difícil até desmentir, agora a gente está falando de um marketing que precisa ser de fato autêntico. E se alguém começar a ter mais ou menos o mesmo porquê, o mesmo propósito que você, rapidamente vai ficar claro quem é quem. Por que essa questão do porquê é tão importante? Além da gente utilizar isso para você distribuir para as equipes, a gente precisa entender que isso nos ajuda na construção da visão de futuro. A gente viu lá no começo, né, da apresentação, esse contexto, o mundo que a gente está vivendo. Ok, eu preciso saber quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, é aquela velha frase de sempre, qualquer caminho serve. E é aí, gente, que muitas vezes as empresas se perdem, porque as empresas têm necessidades de receita, as empresas têm necessidade de vender. Sim, não dá para ser aquele marketing que acha que, ok, vamos só... Não, construir branding significa, em algum tempo, isso vira negócio. E o que significa é que você vai precisar ir gerando negócio até chegar naquele ponto que você está construindo. Não dá para ficar aqui simplesmente esperando quando a minha marca for isso, eu vendo, porque não é assim que a coisa funciona mesmo. E esse é o nosso papel como marketing. E aí, se a gente está falando que as pessoas compram essa essência, compram os seus valores, eu compro uma marca porque é assim que eu vou me identificar, tem uma mudança que eu acho muito legal que a gente tem percebido nisso. Lá atrás era assim, vou comprar uma furadeira, comprava furadeira. Aí, no início dos anos 2000 e tudo, virou, não, na verdade, a gente está comprando o que a furadeira faz, então a gente compra a qualidade do buraco na parede, papapá. Não, então a gente agora compra os valores dessa empresa e etc. Tudo verdade. Só que tem um ponto importante aí nessa história que é, hoje, a gente compra mesmo, é o que o produto faz por nós. É como ele faz me sentir. É mais do que a qualidade daquele buraco na parede. Então, alguns exemplos. A gente aprendeu, se aqui a maioria das pessoas é de marketing, lá na faculdade aprendi assim, Copenhagen não é chocolate, Copenhagen é presente, sim, mas hoje em dia já é um passo a mais, é o que aquele tipo de presente, aquele tipo de chocolate faz por você, faz as pessoas pensarem como você. Então, quem também já trabalhou comigo já me ouviu dizer isso aqui todos os dias. Essa é uma coisa que eu acho que ela é quase atemporal
porque é assim que o marketing funciona. Tudo, no final das contas, é como que ele se sentiu depois de você. Ele se sentiu pronto, ele se sentiu empoderado, ele se sentiu... Como ele se sentiu? E isso, gente, vale para qualquer coisa. Isso vale para depois que a sua equipe de atendimento realiza um contato, isso vale para o post que você fez, para o vídeo que você fez. Se você começa a se pautar, se como ele se sentiu por você combina, olha a gente voltando lá nessa questão da coerência, combina com o que você definiu no seu porquê, você está no caminho certo. Quando essas coisas começam a se desandar, eu estou vendendo inovação e aqui ele está se sentindo só comprando o produto mais barato. Opa, temos coisa errada. Muito bem. E aí, aqui, esse é o exemplo claro do momento que, de fato, a gente vive hoje, quando a gente fala de posicionamento de marca. Basta a gente abrir, gente, o Instagram, né? Então, esse exemplo que eu fui dando aí, né, da furadeira, do chocolate, aqui a gente está falando assim, ok, o produto é bom. Aqui eu estou falando assim, eu começo a indicar, eu tenho prazer, eu estou começando a ficar fiel e tudo. Aqui no engajamento, eu já sou um defensor de marca e etc. Mas aqui é o que a gente precisa fazer as pessoas sentirem. As grandes marcas dão empoderamento. É como o que você está fazendo para o aprendizado do seu cliente. E isso não diz respeito à empresa de educação, gente. Isso diz respeito a talvez todos os setores. Vocês vão perceber que, assim, em alguma medida, eu até evito dar os grandes exemplos, Apple, Uber, mas eles vão acabar aparecendo, porque eu acho que isso a gente joga no Google, tá tudo lá, e são os exemplos clássicos, que são fáceis da gente entender. E o desafio é, como é que eu faço isso numa empresa média? Como é que eu faço isso numa empresa pequena também? Né? E a técnica, ela precisa funcionar para todo mundo, de novo, dentro da realidade de cada um, de verba, de estrutura, de perfil de equipe, etc. Aonde que isso aqui faz muita diferença? Um exemplo pequeno, portanto, salão de beleza. Antes, a gente ia para o salão e valia sair lá no dia, nosso dia de princesa. Hoje, você quer sair do salão, mas você quer sair empoderada para manter o seu cabelo lindo quando você não vai ao salão. Você quer não precisar ir no salão toda semana mais. É um novo perfil. Então, o cabeleireiro, que além o profissional de beleza, né, que além de fazer aquele corte, te ensina a finalizar, te fala qual é o produto dentro da sua realidade, que faz o vídeo, ele está dando para essa mulher o empoderamento dela sentir que eu faço, eu posso. E esse tipo de exemplo, assim, dá para a gente ir pensando em cada empresa. E é um exercício a ser feito, não é uma resposta pronta. Então, o ponto é, neste momento, quando a gente pensa numa experiência de marca, vamos entender que a gente já está indo para um patamar em que o que está fazendo diferença, o que a gente precisa buscar, não é mais o engajar, é esse empoderar. E aí, olha como tudo vai ficando conectado, e é por isso que eu falei que essa apresentação ela acaba ficando com um espectro gigante. Lembra o exemplo que a gente deu? Do porquê, aquela frase que a gente citou como um exemplo de porquê? Incentivar as pessoas a progredirem de forma que elas possam deixar a sua marca no mundo. Olha como isso combina com o caminho de empoderamento que a gente está falando. E aí aqui a gente chegou no ponto que é o grande desafio que a gente tem, né? Poxa, falar de marca, falar de brand, falar de conexão emocional, desde que o mundo é mundo, no marketing, a gente está discutindo isso. Então, talvez não tenha, entre aspas, tanta novidade no que a gente falou até aqui. Tem, claro, novas ferramentas, tem a evolução do que isso funciona, ok. Mas o desafio, qual é? O desafio é a gente conseguir fazer isso realmente com coerência. E frente aos desafios que a gente precisa entregar como marketing, porque é para isso que a gente existe, né? Não existe um marketing que não seja para dar o resultado, para contribuir com os números da empresa. E aí, qual é a dificuldade? Aquelas que a gente falou no começo da live, mas o que acontece é que, em geral, é assim, a empresa começa ali pequena, né? Muitas vezes esse propósito está no DNA do dono da empresa, ela começa a crescer. O porquê cresce, a cultura na empresa cresce até um determinado ponto, e depois disso ela dá uma estagnada. E aí, lá aquela bolinha do o quê, que é assim, o produto,
ele cresce vertiginosamente, porque tem EBITDA, tem margem, tem número de vendas, tem número de sessões que eu tenho que entregar de venda. E o que a gente começa a observar é que essas coisas começam, por exemplo, a se diferenciar. E as decisões podem começar a ser apenas decisões de curto prazo, e é esse porque ele acaba morrendo, apesar dele existir. Quer ver um exemplo? Vai comprar uma passagem aérea em determinadas companhias aéreas. Aí você acha a passagem que te atende no tempo, na sua conveniência e no preço. Aí você tem, agora você paga para escolher o lugar, o seu assento. Antes você não pagava. Por que agora me cobra? A passagem não está mais barata. Aí você paga pelo peso da mala, você paga pelo tamanho da mala. Aí você paga tudo extra. Ok, não estou entrando aqui no mérito, gente, se está certo, se está errado e etc. Estou falando da percepção, né? O consumidor não é bobo. Ele não tem uma boa experiência quando isso acontece. E a gente tem vários exemplos assim. Hotel que não cobrava estacionamento, agora cobra, mas o hotel está lá, o pátio está vazio, você não vai ficar hospedado no hotel se você não tiver estacionamento, se você está viajando numa cidade pequena, numa cidade média, cujo foco do hotel é receber pessoas que estão viajando de carro. Entendem que o que a gente precisa entender, e é uma das palavras que eu mais gosto na vida, é coerência. A gente precisa garantir esta coerência. E claro, gente, que coerência não significa ficar preso num porquê que eu defini e que aí eu não posso fazer. Não, são negócios. Em geral, quando você define esse porquê e essa visão, você está falando de coisas que vão te suportar para o futuro e não que vão te limitar. Se você está com um porquê que ele limita o seu crescimento e que ele não deixa inovar, em geral, você definiu um porquê errado. Então, isso é muito importante, porque não é uma camisa de força. Só que aqui entra um trabalho importantíssimo, e foi por isso que lá atrás eu falei assim, tudo é marketing. Porque aí o pessoal de RH, o pessoal de comunicação corporativa, precisa investir junto com o pessoal do marketing de forma que esse porquê apareça. A gente também não falou lá atrás que não existe bastidor, que não existe mais palco? Então, o Employer Branding está lá no LinkedIn, ele não está fazendo só marca empregadora, não. Ele está fazendo eu pensar bem a respeito daquela empresa que eu posso comprar dela. Quem aqui segue no LinkedIn empresas que admiram não necessariamente porque querem trabalhar lá, mas porque acredita e admira a empresa, o produto, é cliente daquela empresa. Então, você se relaciona agora em todos os bastidores. E isso é o principal desafio e é porque, em geral, as coisas acontecem. E aí, quando eu descolo isso, as empresas começam a trabalhar, né, o que aí em gestão se fala em silos organizacionais. Aí aqui é o marketing, aqui é o RH, aqui é a TI, e aí cada um desses silos faz o seu quadradinho, mas ninguém está trabalhando de uma maneira realmente integrada. Isso tudo, gente, é marketing, porque a gente não consegue fazer o marketing se tudo não estiver muito alinhado dentro da cultura da empresa. Então, esse é o nosso principal desafio hoje, que é como é que a gente equilibra o círculo, ou seja, eu não abro mão do meu porquê, mas eu estou preparada para o futuro. Porque é isso que vai virar a experiência. Lembra a história do como, que a gente falou que é aquilo que eu faço, os meus valores, a forma como eu faço para o cliente perceber o meu porquê? Então, esse que é o ponto, e é aí que entra a questão da experiência, que é soberana, gente. A gente pode falar a campanha que quiser, a gente pode definir o porquê, mas fato é que propósito não funciona sozinho. Né? Eu tenho um propósito lindo, ótimo, mas as pessoas não vão comprar de você só por um bom propósito. Elas podem deixar de comprar de você, elas podem até te cancelar se não houver uma sinergia. Mas dizer que o seu negócio está garantido só porque você tem um bom propósito, não está. Se a gente não cuidar do que é realmente a experiência, a gente não vai trazer o resultado de venda, de adesão, de recorrência que a gente precisa. E aí, quando a gente pensa nisso, é assim, se a gente focar no porquê e no como, em geral, a gente está falando de coisas que vão ter essa paixão. E aí, a gente começa a construir uma experiência que combina essas duas coisas. E aí, gente, é assim, não tem mais nada pronto. Não tem nada pronto no marketing, na comunicação, e não tem nada pronto quando a gente fala de experiência de cliente. É assim, é eterno aprendiz mesmo.
é eternamente beta, a gente desenha uma jornada, põe ela no ar, treina a equipe inteira, começou. Aí você começa a medir, aí você descobre um gap, aí você descobre que mudou, aí você descobre que um mês depois, talvez você tenha desenhado alguma coisa errada, porque da outra forma vai te dar mais resultado. E esse é o espírito que a gente realmente tem que ter. É muito comum as pessoas falarem hoje de growth para captação, para novos clientes e para atendimento, a experiência e tal. Mas, na verdade, a gente pode falar para produto, desculpa. Mas, na verdade, a gente está falando de implementar, testar e etc. para tudo, porque é tudo muito rápido mesmo. E se a gente fala de experiência, eu selecionei aqui, de novo, eu fui lá na teoria, né, de experiência do cliente da Disney, mas só para a gente entender como que isso é atual e funciona também para as nossas experiências de atendimento digital e para a nossa jornada do cliente. Lá na questão do encantamento dos clientes, né, o jeito Disney de encantar cliente, eles falam sobre 3 coisas, assim, que são pilares. E isso é tudo que a gente faz quando a gente pensa hoje, por exemplo, uma boa jornada. Então, ele fala que você tem que ter o auto-espetáculo, o auto-contato e a alta tecnologia. O que é o auto-espetáculo? Pode ser desde criar uma experiência inovadora, surpreendente, etc., mas pode ser apenas porque vai ser uma experiência tão boa que ele vai contar depois. E às vezes, gente, não tem o inventar da roda. Esse é um outro ponto importante quando a gente fala de experiência. É muito comum a gente falar, tem que ser uma experiência incrível. Aí a gente pensa na loja conceito, aí a gente pensa que tem que dar um presente para o cliente. Não, gente, às vezes a experiência incrível é assim, aperta um botão e alugou seu carro. E eu até dei esse exemplo do aluguel de carros, porque há muitos, muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos para a Localiza, eu não trabalhava lá, trabalhava numa agência que os atendia, e esse era um valor para a Localiza, assim, sempre foi, que, ok, publicidade, campanha, etc., mas eles tinham uma coisa assim, tem que mostrar que é fácil alugar um carro, na campanha tem, mas eles perseguiram o alugar o carro é algo fácil, para desmistificar essa ideia de que era complicado, que não era para mim, etc., eles perseguiriam isso o tempo inteiro, né? E como é verdadeiro, você chega para alugar um carro, é isso, você já alugou no site, você chega lá, pega seu carro, você não demora. Então, isso é uma experiência. Qual é o espetáculo aí? É o espetáculo da praticidade, da agilidade. Então, importante entender que a gente não está falando só de inventar roda e de fazer coisas mirabolantes. No autocontato, aqui é interação pura. E aí, autocontato e alta tecnologia para marketing andam totalmente juntos. Porque aqui no autocontato a gente pode até separar um pouco mais e falar assim, a qualidade do seu atendimento, é a forma como você responde, é o tom verbal do seu atendimento, é a personalidade do seu bot de atendimento. Ótimo, isso tudo é o autocontato, é o atendimento, é dar ouvido, é responder rápido e tal. Só que, gente, não dá para fazer isso hoje sem alta tecnologia, exceto se você for um negócio realmente bem menor. Quando a gente consegue pensar nisso aqui, a gente entrega para o cliente uma experiência que, acho que na minha opinião, mas acho que de todos os consumidores, o que vale, gente, é a fluidez. Também queria dar um exemplo que eu vivi esses dias aí para trás como consumidora. Eu falei que eu sou estudiosa, que eu gosto de fazer curso, etc. Estava namorando um determinado curso que eu já tinha olhado ano passado, mas estava apertada, não dava para fazer. Comecei o ano e falei, vou fazer. E aí coincidiu que eles lançaram uma promoção de início do ano. Eu já tinha pesquisado no ano passado, conversado com o consultor no ano passado, tinha feito a jornada inteira no ano passado. O que eu tinha que fazer esse ano? Comprar e aproveitar a promoção que eles tinham. Resultado, quando você entrava, como provavelmente na concepção da marca, eles são um produto de venda complexa, que precisa de consultoria para vender, etc., você não tinha um botão de matricular. Então, era assim, você entrava, e aí você tinha a única opção ser atendida por um consultor. E aí, gente, teoricamente, super legal, né? Uma venda consultiva, uma venda presencial, quer dizer, online, mas uma venda personalizada. Só que o consultor não ligou, o consultor não me procurou, e a promoção acabou, porque também eu não ia comprar depois, porque ninguém entrou em contato comigo. Muito bem. Desisti, fui viver a vida, fiquei meio chateada, mas paciência, a gente depois vê isso.
Aconteceu a mesma promoção no curso recentemente. E eu tentei fazer a mesma coisa. E o botão de matrícula existe. E aí, gente, é um ponto importante a gente entender assim, proporcionar uma experiência premium que eu só vendo com o consultor é lindo, mas tem cliente que não quer. Tem cliente que ele já sabe, ele só quer matricular. Então, é claro, né, gente? A gente é de marketing, esse exemplo é mega óbvio. Mas, olha, é uma grande empresa, tá? Então, é para a gente entender que os furos acontecem não é porque as pessoas não saibam, é porque no dia a dia, na correria, na ausência de ter desenhado o projeto da promoção do jeito que ela precisava, de ter desenhado a landing page, foi assim que foi. E aí alguém não percebeu isso da primeira vez e não percebeu da segunda. E, de novo, às vezes não é uma falta de competência, é uma falta de sistematização que a gente precisa perseguir nas equipes de marketing, nas empresas cada vez mais. Mas fica aí essa questão que eu acho que, quando a gente pensa em experiência, você pode ter alta tecnologia, alto espetáculo, mandar presente, etc. Se você não tiver fluidez, não vai rolar. E aí o óbvio, né, gente? Ser coerente e ser simples. E aí, mais exemplos que eu queria dar, assim, de coisas práticas que a gente vê acontecer, às vezes, no marketing. A gente fala de desenhar a jornada, e eu não vou ficar aqui mostrando como é que desenha a jornada, porque acho que a maioria das pessoas de marketing estão carecas de fazer isso. O que é o ponto? Quando você pega o desenho do funil, né? Quando você pega o desenho da ampulheta, elas são, olha, a gente tem que pensar no momento do cliente, no momento do cliente, no momento do cliente. Só que ela é feita pelo viés da empresa. Isso é semântica? Não. O que quer dizer disso? Né? Então, se você está fazendo uma jornada em que o seu objetivo é atrair, na hora que você passa isso para a sua equipe, lá para a pessoa de copy, que vai fazer o texto, ela está criando algo para atrair. Agora, se você começa a pensar qual é de fato o momento do cliente, você ajuda a sua equipe inteira, você ajuda a empresa inteira, inclusive a equipe de atendimento, a saber como é que ela responde, a saber o que é importante para o cliente. Então, parece aqui, gente, assim, está trocando palavra. Não está trocando palavra. Isso ajuda no alinhamento da equipe de marketing. Então, se eu tenho que montar o funil, e em vez de passar o briefing para a minha agência, para o meu parceiro, para a minha pessoa de copy, para o meu design, dizer assim, sua missão é atrair clientes. Se eu passo para o viés do próprio cliente e eu digo assim, neste momento, o cliente está investindo o tempo dele. Ele está investindo tempo para ele entender, para ele comparar, para ele saber quem são as opções. É aquele primeiro momento de chamar a atenção? Mas no viés do cliente, ele está ali investindo tempo. Aí depois, o cliente não está convertendo, o cliente não está convertendo em nada. O cliente está verificando se aquilo que ele pensou de você é verdade. Aí ele te liga. Então, aquele é o momento, não é de converter. Seu cara não tem que vender, ele vai vender ao final, mas o momento é dele verificar, é dele provar para o cliente que aquilo que ele pensava de positivo é verdade e tirar da cabeça do cliente os pontos e os obstáculos para a compra. Então, gente, é seguir um pouco este raciocínio que, de novo, parece só semântica, mas não é. A gente está falando de alinhamento, inclusive, com as equipes. Então, a gente só vai atingir uma meta se a gente ajuda o cliente a atingir a meta dele. Né? Então, é isso. Assim, o argumento é o argumento do cliente, não é o argumento que é importante para a gente. Muitas vezes, a primeira compra não é do produto mais caro. O cliente está querendo uma coisa, põe ali o produto mais barato, faz ele experimentar, ele degustar, ele entra de fato para o seu hall de clientes que estão lá naquela fase do cliente satisfeito, depois do engajado, e daqui a pouco ele está se sentindo altamente empoderado e você realmente mudou a vida dele. Isso aqui é só para a gente ter uma amostra, né, gente? Como o trabalho de marketing passa dentro desse funil com muito mais coisa do que está aqui e principalmente fazendo um trabalho que não é mais sozinho de uma área apenas, é trabalho de várias áreas alinhadas dentro da empresa. E aí a gente chega olhando para aquilo ali, que a gente está falando apenas de um pedacinho do marketing, que é uma parte da jornada de compra e do funil, a gente chega
na velha história, que agora já está velha, apesar da gente estar todo mundo aí implementando, correndo atrás e testando e etc., que já virou um movimento contínuo, né? Não é mais um mundo de grandes verbas, de grandes campanhas, de grandes vídeos, grandes isso, grandes aquilo. É um mundo do movimento contínuo. E aí, se é movimento contínuo, o cuidado que tem que ter é para você não se perder na fazeção, porque acontece. Implementei beta, tem que melhorar, vou melhorando, etc. Mas aí me perdi. Então, essa coisa de saber, assim, o porquê que a gente está fazendo esta ação, qual é, de fato, a métrica, aonde é que a gente chegar, onde que isso alinha realmente no propósito, é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, na gestão estratégica, na liderança estratégica da própria empresa e com as nossas próprias equipes de marketing. E, gente, não é fácil mesmo, não. É difícil, é trabalho para caramba, porque não é o primeiro briefing. Você faz, você colocou no ar, e aí você descobriu que está funcionando, não está, vai. Quem trabalha com isso sabe, é um trabalho contínuo. Agora, qual é o segredo? Se não registrar o que foi o aprendizado, vai virar um movimento contínuo para sempre, e a gente realmente não sai do lugar, e só vira mais trabalho. Então, a gente precisa transformar isso que a gente vai testando e aprendendo em algum tipo de registro que a gente consiga ir também percebendo as evoluções para a gente chegar e entender se a gente está nas métricas certas. Essa é uma mudança ou uma evolução importante para as equipes de marketing, e aí, claro, existem equipes muito maduras em métricas, outras não. Isso depende muito do momento da empresa, porque também não é uma coisa que se faça sozinho no marketing. Essas métricas precisam estar ligadas às métricas também maiores da empresa, definidas em planejamento e etc., mas cada vez mais é. Se a empresa não tiver essas metas muito claras, a gente tem que provocar. Se elas têm muito claras, a gente precisa que as nossas metas estejam, de fato, alinhadas com essas metas maiores. E aí a gente resolve um outro problema que a gente vê acontecer em muitas equipes de marketing, que é justamente todo mundo pede tudo, né? Todo mundo quer fazer tudo, todo mundo acha tudo, todo mundo tem uma ideia e etc. E se você não tem a métrica, tudo vale. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente faz isso, a gente desenhou a jornada, a gente tem as nossas métricas e etc., a gente começa a conseguir olhar melhor para a experiência que, de fato, o cliente passa, né? Então, imagina, a gente tem lá um modelo de jornada, que cada empresa tem o seu, e tem vários modelos aí a serem feitos. Quando você tem a jornada desenhada, você consegue, de fato, ver aonde que a coisa está acontecendo, você começa a cruzar isso com seus dados, e a partir daí fica mais fácil de você ir descobrindo quais são os momentos da experiência que viram negócio, quais são os momentos que são pontos de combustão, que é assim, aqui sempre dá pau. E na hora que você faz isso, você descobre que são momentos da verdade que você vai ter que entrar para resolver. Pode ser problema de atendimento, pode ser problema de preço, pode ser promessa na proposta do próprio produto, pode ser na experiência que alguém teve, e aí você vai ter muitos exemplos para conseguir identificar. Quando a gente acha um momento bom, aí é o que a gente chama aí do momento ahá, que é essa história assim, estou lá olhando para a minha jornada, toda vez, vamos dar o exemplo, né, desse curso aí que eu falei, imagina, eu fui atendida pelo consultor, ele me convenceu, e não vou negar que, na fala dele, lá no primeiro atendimento do ano passado, teve uma coisa que ele falou que realmente eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Esse foi o momento ahá deles. Agora, não adianta a gente ter isso se lá na frente a gente não responde o cliente que só quer matricular. Então, de novo, gente, acho que vocês estão entendendo assim, é realmente um grande desafio hoje, porque não tem mais uma fórmula, não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa só para fazer. O que eu tentei trazer aqui, né, tem mais um exemplo aqui para a gente dar, é algumas coisas que a gente pode fazer para ir perseguindo isso. Mas, na verdade, o desafio está aí para todo mundo e não é mais uma receita, não é mais campanha, é a gente entender para o nosso negócio mesmo e se debruçar nele todo o tempo. E aí, se eu estou nessa experiência que eu já entendi, né, em geral, as empresas, as equipes, elas têm muitas métricas, né? Tem a métrica de venda, a métrica de cancelamento, enfim. E aí a gente
pode ter, né, a North Star Metric, que agora está sendo muito dita aí, que é justamente que é algo que é antes da receita, é antes necessariamente de chegar o dinheiro lá no balanço e a previsão de receita. É assim, o que é que combina, né, nessa experiência com a nossa proposta de valor que vira resultado? Eu acho que a forma mais bacana da gente entender como é que a gente mede isso é aí sim a gente olhar para os grandes. Por exemplo, qual é a proposta de valor da Netflix? É entreter o mundo. Essa é a proposta de valor deles. Quando eles fazem o acompanhamento dos resultados, é claro, eles são uma empresa de venda recorrente, que é a assinatura. Então, é claro que o que conta? O que conta é quantas assinaturas, qual o valor final. Simplificando tudo, né, gente? Claro. Só que quando a gente entende por que alguém compra a Netflix, a gente entende que o número de horas que o assinante assiste significa que eu estou cumprindo a minha missão de entretê-lo. Se ele não assiste, muito provavelmente isso vai virar um churn, isso vai virar um cancelamento depois. Podem ter questões pessoais, a pessoa está ocupada, está trabalhando, está estudando, etc. Pode, mas é um risco ela entender que aquilo não é mais para ela. Agora, pode ser uma questão da qualidade do conteúdo. Então, dando por exemplos, eu acho que é a forma mais fácil da gente explicar como a gente pode aplicar essa North Star Metric, porque ela serve para alinhar a empresa inteira, ela serve para alinhar minimamente a equipe de marketing, porque a gente pode, se a gente não conseguir implementar isso na empresa inteira, a gente pode começar a tentar implementar isso nas nossas equipes. Então, aí aqui alguns exemplos, né? Quando a gente pensa em Facebook, qual que é a North Star Metrics dele? Não é o valor de receita vindo de AD, porque, na verdade, para eles receberem anúncio, o que eles precisam ter? Clientes ativos, pessoas ativas, número de horas no feed que só cresce, porque é isso que vira para o anunciante um valor. Então, qual é o segredo aqui? É a gente olhar para o nosso negócio, e aí aqui, o que eu acho super bacana desse modelo é que a gente consegue unificar uma métrica quantificável com a nossa proposta de valor com a experiência do cliente, porque é exatamente aquilo que a gente vai medir, que indica que o nosso negócio está indo bem, mas que não necessariamente já é a receita, já é o valor que entrou. E aí, gente, para cada negócio, de fato, a gente vai encontrar uma North Star métrica definitiva. Por exemplo, talvez alguns negócios a gente não tenha muito como fugir. Se eu trabalho com imóveis, talvez a minha North Star Metric seja número de volume de contratos, né? E o ticket médio do contrato, enfim, entrar em cada empresa mesmo para a gente entender. E aí, gente, para a gente partir para a discussão, porque eu disse que aqui era só uma provocação para a gente poder conversar, de fato, não existe pó de fada, né, trazendo aí as coisas do mundo Disney para a gente, porque o marketing hoje de Disney, né, e de mundo encantado não tem nada, não existe mais aquele mundo do glamour, é muito trabalho, é isso, assim, não existe pó de fada, a gente está falando mesmo de trabalhar e, enfim, de jogar para frente. E um ponto que eu não comentei é, assim, tudo isso que a gente falou, para fechar, como a gente consegue perceber muito claramente, por exemplo, nas empresas que são nativas digitais, né? Nas empresas que já nasceram nas startups, que já nasceram no mundo digital, porque elas acabam entregando uma proposta de valor muito clara, elas têm um processo extremamente simples, elas têm o controle dessa experiência completa, elas não têm uma cadeia complexa ali atrás dela, e essas coisas fazem com que rapidamente eles virem referência, reputação, inovação e etc., com o controle de todos os dados, e aí sim a gente está conjugando as coisas que são necessárias. E aí, considerando a nossa fala, queria abrir realmente para a gente conversar e queria lembrar, né, gente, eu sou uma profissional de marketing como todos vocês, também não tenho todas as respostas, então é muito mais uma conversa do que qualquer outra coisa aqui. Maria Cristina, já temos 2 perguntas para você aqui no chat. Você quer que leia? Por favor. Primeira, do Frederico Matos.
é possível tornar seu conhecimento técnico sobre sua profissão em um produto que se torne desejado por pessoas? Com certeza. Na verdade, isso, inclusive, talvez seja... Aliás, vou ter que fazer uma parte. Primeiro, oi, Fred, né? Conheço o Fred, muito bem. Prazer ter você aqui. Fred, é super possível e é, inclusive, o que a gente tem visto muito, por exemplo, nas próprias redes, né? Que é o seu conhecimento disponibilizado para empoderar as pessoas. Então, eu sou um profissional, eu tenho um grande conhecimento técnico e eu entendo que eu posso empoderar outras mulheres, outros profissionais da mesma área que a minha, e eu transformo isso em um produto que vai ser monetizado, né? E acho que isso não só é cada vez mais comum, porque ele combina com aquilo que eu falei, as pessoas estão procurando o aprendizado, elas estão procurando se empoderar, e a gente não se empodera sem ter conhecimento, sem ter essência. E aí tem uma coisa muito bacana do mundo atual, que é o conhecimento está aí, né, gente? Assim, o conhecimento está compartilhado. Claro que continua existindo, né? As pessoas que não têm acesso, né? Não estou falando disso, mas para esse mundo de vamos monetizar um conhecimento técnico, vamos transformar isso em um produto, sem dúvida, há mercado, claramente há mercado. Uma pergunta pessoal minha agora, só porque a gente já está nesse assunto. Isso poderia ser também os influenciadores digital com esse conteúdo técnico? Pode. Na verdade, assim, aí você vai entender que tem vários tipos de influenciadores. Primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em influenciador, a gente vai pensar nos blogueiras, né, nas pessoas de moda, fashion e etc. Mas, na verdade, influenciador é todo aquele que, como o nome diz, consegue influenciar as pessoas em uma direção e numa tomada de decisão. O que você precisa entender é que é uma excelente estratégia para a sua marca, desde que você tenha muita certeza do fit entre a sua proposta de valor e a proposta de valor do influenciador. A gente já viu muitos casos extremamente valiosos e a gente já viu muito tiro que saiu pela culatra. E aí, uma outra questão nessa história do influenciador é que, assim, às vezes, gente, o poder está no micro-influenciador. Né? Então, assim, eu sou de uma escola, eu sou de uma faculdade, às vezes eu tenho um aluno ali dentro que ele tem muitos seguidores e que ele já é meu aluno. Então, identificar essas peças também dentro da sua própria comunidade é um excelente caminho, ou seja, o caminho não é só o do recebidos, o caminho não é só o do publi, o caminho não é só esse, é um caminho do relacionamento. E tem um terceiro viés, assim, que é uma coisa de menor repercussão, mas que eu entendo que é muito válido, é que, assim, se você consegue se relacionar com um influenciador desse como marca, às vezes ele não postou sobre você, mas você já está ali, em algum momento isso pode aparecer. Então, esse trabalho com quem forma opinião, com quem tem valor, ele não funciona só se a pessoa postar ou não. Ele funciona porque você vai criando aí uma rede de efeito, de pessoas que sabem, te conhecem, que comentam, né? Ele é influenciador na rede, mas ele convive com outras pessoas também. Ok, obrigada. Vamos passar para a pergunta do Ricardo Bravo. Cris, como você avalia a possibilidade de marketings corporativos baseados em redes sociais, como Meta e Instagram, terem que mudar sua estratégia devido a uma tendência a médio prazo de essas plataformas minguarem? A questão é essa, assim, plataforma vai minguar, gente, sempre, plataforma vai mudar, né? É um pouco dos exemplos que a gente estava falando aqui, assim, se a gente quiser ir longe, nem existiam essas plataformas antes, né? Você fazia marketing com outdoor, revista, spot de rádio e etc. E tudo mudou para o digital e as marcas estão aí. Então, Ricardo, é super viável e é por isso que é tão importante que a sua estratégia não seja a plataforma. Uma coisa é, você precisa dominar pelo menos um canal de aquisição. Não adianta você estar em todos os canais e não faz nenhum deles direito.
Então, eu já trabalhei em empresas que, por exemplo, eu tinha essa rede social e não tinha essa. Por quê? Porque essa daqui não tá nem pronta. Para que você vai entrar numa outra que você ainda não vai conseguir ter a mesma penetração, o mesmo trabalho, que vai ficar as moscas? Mas isso depende da sua empresa, depende do seu mercado, depende do tamanho da sua estrutura, do tamanho da sua equipe. Ponto é que, sim, vai chegar um ponto que isso tudo vai mudar, não vai ser Instagram, como um dia foi o Orkut, como tem o metaverso chegando. Por exemplo, saiu uma matéria esses dias aí para trás falando assim, Bill Gates diz que nos próximos 5 anos todas as empresas vão fazer suas reuniões no metaverso. Verdade? Não é verdade? A gente está aqui vivendo, parece que o metaverso está longe. Será que está mesmo? Né? Então, é isso, assim, entenda. A sua marca não pode ser sinônimo da plataforma em que ela está. A plataforma é canal de aquisição, você tem que dominá-lo. Não dá para desmerecer e achar que não é importante. Mas você tem que entender que ela não é a sua marca. É a velha discussão entre site, landing page, só Instagram, tenho site, não tenho site, como é que eu faço? É a mesma discussão e cada empresa com a sua estratégia e dentro também da sua realidade de recurso. Legal, Cris, obrigado. Nada. O Frederico Matos tem outra pergunta. Como desenvolver uma jornada do cliente para que ele se torne um consumidor e divulgador do conteúdo que quero transformar em produto nas redes sociais? Bom, eu não sei se o seu produto já existe ou não. Para desenhar a jornada, né, se é um produto que ele ainda não existe, que você não tem informação, você tem que partir dos canais e do como você acha que isso vai acontecer. É uma coisa muito importante, assim. Vamos fazer growth? Vamos, mas você tem que começar. Não existe growth se você não tem dado, não existe growth se você não começou e começou a medir. Então, o que é o recomendável? Naquela linha do beta que a gente falou, você vai pegar o modelo de jornada que melhor adeque à sua empresa. O melhor modelo é você tentar não construir isso sozinho, ter outras cabeças pensando com você, porque cada vez mais, quanto mais cabeças, melhor o resultado. Desenha a sua jornada, abre os seus canais de aquisição, começa a trabalhar e começa a medir. Não tem o sistema, não tem ferramenta, etc. Vai na planilha, né? Porém, entenda, há muitas ferramentas gratuitas hoje em dia. Tem ferramenta de pipeline gratuita, ferramenta de jornada gratuita. Então, dá para fazer isso sem que tenha que ser exatamente em planilha e Excel, etc. Mas o ponto é, começa e mede. Começa e mede, e aí você vai nesse loop infinito. Não sei se te respondi. Frederico, você quer abrir o microfone, falar se respondeu ou não? Primeiro, agradecer a Cris, né? É um prazer revê-lo. E respondeu sim, tá bem claro. Beleza. Aí, Fred, já tem uns modelos de jornada, depois, se você quiser, você me chama aí, a gente troca uma ideia. Combinado. Tá bom? As perguntas do chat acabaram. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer abrir o microfone e falar? Por um tímido. Boa tarde. Quem vai puxar aí? O Alex Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maria. Boa Cristina. tarde. Excelente palestra, adorei. E eu gostaria de perguntar, você estava falando em metaverso, tudo. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, me parece que é um movimento de descentralização dos canais, né? E esse movimento, até onde esse movimento influencia na criação dos produtos, né, que as empresas vão fazer para os públicos, né, para as pessoas. Acho que você tocou num... pela palestra. Obrigada. Eu acho que nem é palestra, viu, Alex? Assim, é mais para a gente colocar esses assuntos na mesa e gerar aí a discussão mesmo, mas fico feliz se você realmente gostou. Eu acho que você tocou num ponto muito importante que eu até devia ter falado, e, enfim, tantos assuntos eu esqueci. A rigor, tudo aquilo que a gente falou de emoção, de tecnologia e tal, está valendo, mas fato é que marketing hoje é uma questão de distribuição, né? E
por que é de distribuição? Porque não é só o canal de venda, é o canal do convencimento, é o canal em que você estabelece essa conexão, é essa experiência que ela vai sendo medida, e é o ponto de que, assim, a tecnologia está aí. E se a gente estiver preso num modelo único, a gente vai acabar ficando para trás, porque vai ter alguém que rapidinho vai estar fazendo diferente, mais rápido, mais barato que a gente. E aí, primeiro, descentralização, sim, marketing hoje é uma questão de distribuição, sem dúvida, né? Assim, vamos entender qual é o negócio, assim, o que dá certo na Amazon, né? E tantos outros e-commerce. É essa agilidade, eu comprei hoje, chegou hoje, comprei hoje, compro amanhã, chegou amanhã. É isso que a gente quer, né? Um pulo. E aí, nessa questão da descentralização, de ser realmente distribuição, tem esse outro ponto, que eu acho que aí sim tem um grande desafio nas equipes de marketing, que em geral são muito enxutas, que é mundo ideal, mundo de moranguinho, deveria ser. A gente deveria ter uma parte da equipe cuidando ali do dia a dia, uma parte da equipe cuidando do incremental e etc. E a gente precisava ter ou essa inovação realmente permeada, olhando para frente na empresa inteira, ou equipes, porque aí a gente sabe que tem, né, vários modelos aí que funcionam, para olhar para essa visão de futuro, para a gente não ser pego de surpresa, né? Está cheio de exemplos aí de empresas que eram grandes líderes, e aí os casos clássicos, né? Kodak, HP, Blockbuster, etc., que por não olhar para o que seria essa descentralização e esses desafios, não existem mais, né? Já sumiram há muito tempo. Obrigado, hein? Valeu. Ok. E aí, pessoal, mais alguém? Enquanto vocês estão pensando aí, Maria, você falou da Blockbuster, né? Eu li um artigo recentemente que a Netflix fez uma proposta para ela para ser vendida para a Blockbuster, e a Blockbuster na época falou: isso não é para mim, a gente já está muito bem no mercado e hoje vale bilhões aí. Então eles perderam uma excelente oportunidade. Exatamente. E aí, de novo, é por isso que é tão importante a gente entender que negócio que a gente está, né? Porque, assim, eu estou no negócio de fita de vídeo, eu estou no negócio como a Netflix fez de entretenimento. E aí a gente junta isso com a fala do Ricardo, né? Se eu estou em entretenimento, hoje eu estou numa plataforma de streaming, amanhã eu estou em outro lugar, né? Você tem esses casos clássicos todos que estão aí na literatura, Blockbuster, Kodak, a própria HP, né? Que já foi um monstro aí, acho que até 10 anos atrás era, e é isso, assim, também se perdeu aí nessa história, muito na questão de tinta, impressora e etc., quando o caminho era outro também, né? É isso. Pessoal, mais alguém? E não só acrescentar isso aí a fala, eu acho que e hoje tem essa percepção disso e fazer o seu pivotar, né, de acordo com o mercado, né? Acho que essa percepção do Netflix como sendo uma plataforma de entretenimento, né? O modelo de negócio deles mudou várias vezes, né? E assim, eu acho legal esse exemplo porque eles já são uma empresa que a gente considera nova, né? Então eles já chegaram fazendo disrupção no mercado. Não sei quem lembra, mas o Netflix nasceu, não era fazendo streaming, né? Para a galera mais nova, o Netflix nasceu entregando CD, DVD na casa das pessoas. Então era um modelo diferente que eles entregavam DVD e eles já estavam meio que ganhando mercado, assim, né? Já se destacavam, mas e aí foram para o streaming e agora, né? Criação de conteúdo, então isso aí, né? E assim, gente, olhando para trás e para exemplos recentes, né, como esses todos, o próprio iPod e o Spotify, né, assim, eu não preciso comprar a música, né, eu estou ali com uma assinatura recorrente, escuto o que eu quiser, não preciso comprar o produto música, estou comprando é outra coisa, é o acesso. E o que a gente vê é que, assim, essa questão do serviço de assinatura recorrente é um grande canal, assim, e é para onde estão indo os investimentos, inclusive, né? Assim, as startups que estão investindo nesse modelo de negócio estão recebendo aportes, porque, de fato, é o que a gente está vivenciando como uma praticidade, assim, aquilo que eu disse sobre, eu não estou comprando um produto, eu estou comprando o que você me proporciona, eu quero ouvir música, eu não quero ouvir só a música que eu tenho, eu quero poder, inclusive, descobrir outras músicas,
né? E acho que vai muito por aí. Agora, tem uma coisa muito importante, viu, gente? Olhar para trás é muito fácil, né? Todos nós aqui, né? Inclusive como pessoas, como profissionais. Você olha para trás, você fala, pô, por que eu não fiz? Por que eu não falei? Porque... A mesma coisa para as empresas. A gente olha para trás hoje e fala assim, porque a Netflix, a Blockbuster, a Kodak, ok. Mas é porque olhar para trás é uma coisa, agora o futuro não é linear, né? Você olha para o futuro e é muita variável e cada vez mais rápida também. Então, é por isso que é o grande desafio mesmo, porque tem que construir marca, mas tem que vender amanhã. Eu tenho que saber quem eu sou hoje, mas eu tenho que entender que esse meu negócio e esse meu porquê e esse meu propósito não pode me limitar. Ele tem que ser o amplificador para eu conseguir chegar numa inovação e num caminho maior. Então, é o jogo ali o tempo inteiro mesmo. Assim, não tem pó de fada, não. É entender, ficar de olhos abertos, entender conexões também, porque o mundo vai ficando mais complexo e por isso até que cada vez mais, né, gente, as fusões, aquisições, os grandes grupos, entendendo porque você precisa de especialistas também para dar conta disso tudo. E no caso, especificamente de equipes de marketing, a gente precisa de parceiros também especialistas, né? Não dá para achar também que tudo vai dar para fazer sozinho. Maria, oi? Pode falar. Pode falar, Tati. Oi, Maria, meu nome é Tati. Eu queria te perguntar um pouquinho com relação às métricas, né, que você falou. Geralmente, essas métricas vêm mais definidas do cliente, né? E quando que você enxerga, de repente, que aquilo não está, vamos dizer assim, totalmente de acordo, ou que, de repente, você tem que trabalhar para outro lado, como que você age, assim, né? E se você tem mais poder de decisão sobre isso ou não? Então, Tati, assim, a gente não pode se omitir. Às vezes, essa sensação de impotência não acontece só numa relação parceiro-cliente, às vezes ela acontece dentro da empresa também. Né? Às vezes, a gestão, a empresa está indo em um caminho que o colaborador não concorda. Ou, às vezes, não é nem que ele não concorda, não explicaram para ele. E aí, se não fez sentido, ele acha que ele não concorda, mas está tudo certo, a empresa está indo para o caminho certo, é só uma questão de alinhamento. Então, o primeiro ponto para te responder é: não se omita. Deve ser, né, ou de agência, ou talvez até da própria Haro e tal, e assim, eu também já sentei nesse lado aí uns bons anos, e é super complicado, sim, mas o ponto é, não se omita, coloque com argumentos técnicos, procure quem são as pessoas. Agora, claro, chega uma hora que se o cliente não comprar a ideia, minimamente você vai ter que estar com aquela clareza de que você fez tudo para que o trabalho fosse para o caminho que você considera correto. Agora, o ponto central também é, antes de falar que não concorda, tenta entender o porquê. Vamos voltar lá no nosso Golden Circle, porque às vezes é uma questão de não alinhamento, às vezes quem está te demandando não tem o alinhamento todo, não tem a informação toda, e aquilo faz muito sentido. Aí, de novo, se você não omitir minimamente, se omitir minimamente, você tem chance de entender o porquê, né? E aí, numa trajetória correta. A outra questão é, fez o projeto, implementou, e realmente continua não concordando, avalie o resultado junto com o cliente depois, pede esse dado especificamente, essa métrica, tenta entender o que aquilo está virando, não está virando, o que poderia mudar, e aí, nesse mundo digital, tem uma coisa que é muito bom, a gente consegue, inclusive, testar duas coisas simultâneas, dependendo do que você estiver dizendo. E aí você pode pedir para mensurar as duas coisas e fazer essa avaliação posterior também. Perfeito. Obrigada. Espero ter respondido. Só perguntando outra coisa também com relação às métricas, tem projetos que você define também as métricas? Vamos dizer, como uma pessoa que está ali dando a consultoria ou não? Ou você sempre já recebe isso pronto? Aí a resposta depende, né? Depende de que tipo de parceiro você é, depende de que tipo de projeto está ali contratado, mas eu parto de um princípio, assim, as pessoas que já trabalharam comigo sabem que eu, independente do Golden Circle, eu sempre falei assim,
Não começa um projeto, não começa o briefing sem saber por que estão te pedindo. Por quê? Se a gente não sabe por que estão me pedindo, estão pedindo aquilo para a gente, vira uma fazeção. E aí a chance de você ir para o caminho errado é gigantesca. Então, independente da métrica, antes de definir a métrica, você precisa definir qual que é o objetivo. É assim, por que a gente está fazendo isso? Ah, a gente está fazendo isso porque a gente precisa vender mais esse produto. A gente está fazendo isso porque a gente quer mudar a percepção. Então, se você entende o objetivo, a métrica, ela é um reflexo desse objetivo. Ela também não é a primeira coisa a ser medida, né? O objetivo é a primeira coisa a ser definida. Depois que você define o objetivo, aí sim você começa o desenvolvimento do projeto e das respectivas métricas, KPIs, OKR, aquilo que for. Mas o número, ele precisa refletir o seu objetivo, que é um outro ponto que a gente percebe também nas empresas, assim. Às vezes a empresa não tem nada, e isso é mais comum do que a gente imagina, e não tem nada por uma questão cultural da empresa, e às vezes a empresa tem 1000 números, e aí 1000 números que não dizem nada para ninguém e que só servem para as pessoas trabalharem mais em silos do que no objetivo que está sendo proposto. Então, a responsabilidade de definir bem que métrica é essa, gente, é fundamental, porque senão vira um monte de número que não agrega na nossa avaliação e às vezes vira um volume de trabalho para definir qual é a métrica, o porquê que funciona, por que eu estou olhando para ela, que não me ajuda na avaliação do dado. É aquela velha história. A tecnologia vai dar para a gente o dado, mas saber ler esse dado e entender como é que ele se conecta com o resto é fundamental, né? Então, por exemplo, uma compra complexa, né? Uma campanha que não é uma campanha de conversão imediata de um e-commerce, né? De uma rede de supermercado, etc., que eu estou ali vendendo o preço, compra agora. A gente precisa entender o resultado dessa campanha como um todo. Então, eu vou ter a leitura dos dados, dos testes AB e etc., que eu fiz para ir entendendo o que está funcionando ou não, mas eu não posso perder isso de vista com qual é o time que eu coloquei essa campanha na rua, qual é o tempo do mercado, se o meu concorrente já fez ou se não fez. Então, de novo, a gente precisa priorizar, né? O que acontece? O mundo está mais complexo, a tecnologia está aí, todo mundo sabe mais ou menos o que precisa ser feito. Se a gente não cuidar, a gente abre 1 milhão de frentes, 1 milhão de métricas, e aí a gente fica com um monte de número que a gente não sabe olhar. E aí é por isso que metodologias como o OKR, a própria North Star Metric que a gente viu agora, ajudam, porque elas ajudam a ter a empresa inteira olhando numa única direção e não aonde ou eu ou o cliente a gente acha que é importante. Aí, Tati, é alinhamento no início do projeto. Se você é consultor ou se você é gerente de marketing, parte sempre de qual é o objetivo, assim, por que a gente está fazendo, e métrica vai ser definida a partir desse objetivo, porque elas podem variar de negócio para negócio também. Muito obrigada. Ok. Pessoal, nosso tempo está acabando aí, né? Já deu 18 horas. Mas eu só vou ler mais um comentário aqui da Isabela Torres. Mudei de posição, né? Que vocês estavam vendo só o sol. Me desculpa, só percebi depois. A Isabela Torres falou que gostaria de agradecer a Maria Cristina pela entrega de conteúdo muito legal de marketing. E já ouvi dizer que no futuro próximo, o metaverso vai ser muito utilizado por RH para humanizar mais o processo e selecionar mais por um perfil e capacitação, e o universo do metaverso vai ajudar bastante nisso. É isso aí. O metaverso, gente, acho que o Gustavo entende muito mais disso do que eu, né? Mas, na verdade, é isso, assim, vou simplificar bastante, mas é porque já não existe a dissociação mais do online e do offline. O que não vai existir é que, em vez de a gente estar aqui nessa reunião, né, olhando um para os outros, a gente vai se ver lá dentro daquele ambiente. Então, essa indissociabilidade vai ser ainda maior, vai ser a experiência completa mesmo. Você vai usar o tênis da Nike, a bolsa da Gucci, que a gente falou, e essa vai ser, o seu avatar vai ser uma representação. E para RH vai ser
mais uma das experiências. E aí só reforça, gente, aquilo que eu falei. Quando a gente fala de marketing, marketing não é o departamento de marketing, né? Assim, quando a gente pensa nas ferramentas de marketing, ele tem uma atuação que é na paisagem aí de tudo que a gente faz. Employer branding passa muito por marketing e de novo, com autenticidade, sem dúvida. Acho que o Gu pode completar muito mais essa história aí de metaverso. Isso aí é um assunto ainda para um outro tema, né? Para outro tema, A exatamente. gente já está falando que o metaverso nem é um lugar mais, né? O pessoal já está falando que o metaverso já é um momento, né? Assim, acho, sei lá. Então a gente ainda vai misturar muita coisa aí. E aprender, né, gente? Aí acho que o ponto central é a gente não ter medo também. E talvez esse seja uma grande mudança para as empresas, para os profissionais, para as pessoas, para o RH das empresas, que é, sim, a gente já está discutindo muito essa questão do erro, da vulnerabilidade, dos testes, mas na prática não é toda empresa que ainda está pronta para isso, para usar, para testar, e fato é que, assim, tem que começar, porque se você for deixar para entrar quando isso já for a realidade de todo mundo, você vai entrar atrasado. Então, acho que esse que é o grande desafio, assim, porque já está complexo cuidar da venda da campanha, sei lá, né, do carnaval, que é a semana que vem. Quanto mais pensar no metaverso, que é para daqui 2 anos. Mas se a gente não fizer isso, daqui 2 anos você está fora do mercado, e daqui 10 você não está naquela lista das 10 maiores empresas, não é mundial, não, é assim, é do seu bairro, né? Você já sumiu aí, e aí Harari vai ter razão sobre a irrelevância que a gente tem que se colocar no jogo, assim. E é complexo mesmo, gente. Mas é gostoso, né? Porque também é o desafio de todo dia. Para a gente encerrar aqui, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma consideração? A Thaís colocou aí no chat, muito boa a conversa. Maria, desculpa, sou eu de novo. Você dá aula em algum lugar? Você fala muito bem. Eu não dou aula, não, ou pelo menos ainda não, mas enfim, eu coloquei ali na frente, né, Tati, que eu gosto muito de aprender, mas eu adoro compartilhar, assim, eu tenho um prazer gigante nesses bate-papos, porque a gente sempre sai maior, e quando tem uma discussão de um assunto que você não entende, é a chance de você ir correr atrás. Eu não dou aula, não, mas estou à sua disposição. Vou colocar meu LinkedIn aqui de qualquer forma. E aí você me chama lá, a gente conversa, enfim. E também aula, hoje em dia, não existe, né, gente? Existe a gente conversar, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para aprender conosco, assim, e a gente com a pessoa também. Ó, Júlia, Hara Academy, fica a dica aí. Diferentes. Tô dentro, hein? Então, pessoal, eu acho que é isso. Queria agradecer demais a Maria Cristina por estar aqui com a gente hoje, por esse papo super bacana. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou bastante. E é isso. Boa tarde para todos e até o próximo Talk. Gente, muito obrigado. Espero ter cumprido aí as expectativas. De novo, era um tema super amplo, mas ficamos aí à disposição também, viu? Para quem quiser conversar, me chama ali no LinkedIn, porque é assim que eu aprendo também. Pode deixar que eu vou chamar muito. Muito obrigada. Estou à sua disposição, Camilinha. Obrigada, gente. Tchauzinho, Obrigada. pessoal. Boa tarde.